Olá, guerreiros! Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Liberdade Masculina. Nesse episódio, eu irei te dizer algo muito importante que talvez faça você ganhar muitas coisas na sua vida ou, no mínimo, não perder. Que é o seguinte: não fique falando sobre você. Não fique falando sobre sua vida, sobre o que você deseja, sobre o que você fez, sobre o que você irá fazer. Evite falar de você mesmo, especialmente se você não tem intimidade com uma pessoa, se é um estranho, não é um amigo, não é um parente. Evite falar sobre você mesmo, tá? E aí, eu acho que as pessoas mais céticas, eu fico feliz que vocês talvez façam isso, vão começar a se perguntar: mas quem que é esse Newman para ficar falando disso? E é uma pergunta muito boa se você se perguntou isso, né? Eu estou falando isso só porque eu tive experiências de vida, né? Eu estou falando isso como a parte de algumas coisas que aconteceram na minha vida e por isso que eu estou lhe dizendo? Também, tá? Mas o argumento central que eu trago a vocês, eu trago de alguém muito maior do que eu. Alguém que não está mais entre nós materialmente, mas que é um monstro na literatura, que é o Dante Alighieri. Tá? Ele escreveu um livro chamado Banquete, um livro que eu vou fazer várias referências em alguns vídeos. Ele escreveu esse vídeo com uma forma de trazer sabedoria às pessoas que não eram assim dizendo, letradas, né? Grandes intelectuais, pessoas que tinham capacidade de ficar lendo por horas e horas todos os dias, né? Então, se você é um cara que é um camponês, você não teria acesso, às vezes, à alta cultura que uma pessoa como Dante teria. Então, ele escreveu esse livro com este propósito. É um livro talvez não tão conhecido como a Divina Comédia, né? Mas eu acho que tem sim um grande valor, em especial esses pequenos momentos de sabedoria sobre algumas coisas isoladas na vida. Em especial, né, um desses, logo no começo, é o de que ele te diz o seguinte: tome cuidado com o que você fala sobre você mesmo. Entende? Porque, retoricamente, isso é algo perigoso quando você para pensar. Para pensar nisso daqui. Vamos falar que você está assim num debate. Nem necessariamente um debate nesse momento, mas que um dia pode haver algum tipo de debate, né? Você está falando, por exemplo, com um colega de trabalho e você fica falando um monte de detalhes sobre sua vida pessoal, às vezes sobre os seus próprios defeitos, né? Sobre seus desejos, seus sonhos e todo o resto. E aí você pode pensar: mas tudo bem, ele é meu colega, nada vai dar errado, e você pode estar contribuindo com ele em um projeto naquele exato momento. Só que o que acontece? Alguma coisa ruim acontece, o cara, na verdade, ele é muito ambicioso, ele quer te esmagar, ele quer pegar a sua vaga, né? Ele quer pegar o seu crédito, e ele pode ser um oponente no futuro. E o que ele vai fazer? Ele vai usar todo o detalhe sobre sua vida pessoal para tentar, não só de te destruir assim no âmbito físico, não exatamente isso, mas retoricamente, criando uma narrativa de que você é uma pessoa talvez não muito boa, né? Usando os ad hominems, e você pode falar: mas os ad hominems não é um argumento, cara, você não deve levar isso a sério. Tá, tudo bem, mas, né, para aqueles que já leram A Arte de Ter Razão do Schopenhauer, aí, ou Alinsky, para aqueles que são um pouco mais doentes mentais, vocês entendem que assim as pessoas normais não têm essa noção de verdade, de querer destilar o que é verdadeiro do que é falso, do que é uma, assim, uma falácia. Uma pessoa normal não tem essa capacidade, especialmente assim uma pessoa, desculpa falar isso, mas uma gerente de RH, por exemplo, não vai dar muito certo. Então, em várias circunstâncias, a não ser que você tenha bastante confiança numa pessoa, a não ser que falar sobre você é algo que vai, de uma forma ou de outra, criar um laço com aquela pessoa, que é algo muito positivo a você, né? Uma intimidade, por exemplo, com uma esposa, e mesmo assim, hoje em dia, né, se for aqueles namorinhos de 3 meses, seria até bom você também omitir algumas coisas,
Pelo menos esses namorinhos de 3 meses, não os relacionamentos com esposa e tudo o resto, né? Obviamente. Mas enfim, são duas coisas diferentes, entende? Então quando você fica falando muito sobre você com uma pessoa que você acabou de conhecer, cara, e isso aqui eu vejo toda hora no Brasil, é absurdo isso daqui. Às vezes o cobrador de ônibus tá lá falando sobre a vida dele lá meia hora, eu olhando pra baixo falando, meu Deus, por que exatamente tu tá falando tanto sobre uma coisa que eu nem quero saber às vezes, sabe? E o Dante ele não fala assim, não fale só sobre você. Não, ele entende que existem algumas situações em que isso é necessário. A primeira delas, né, é quando uma pessoa começa a te difamar, começa a querer te destruir, e aí você é obrigado, obviamente, a falar sobre você, sobre sua história, sobre o que você fez, sobre o que você irá fazer ou algo do tipo. Então, óbvio, aí é algo que você acaba tendo que entrar no meio de fazer aquilo. Né? É a primeira circunstância que ele coloca. A segunda é você usar a sua história pessoal, ele diz, como uma forma de, assim, dizendo, cultivar as pessoas um tipo de ideia, né? Então você fala sobre o que aconteceu com você, porque você é uma pessoa que quer, por exemplo, vamos assim dizer, doutrinar uma pessoa. Ele usa um termo um pouco mais brutal, né? E fala uma pessoa que tem que ser doutrinada em relação a alguma coisa, então você dá um exemplo da tua vida para que ela possa fazer isso e assimilar um pouco mais o que você está tentando fazer ela entender, né? Óbvio, façam isso de uma forma com base na verdade, não fiquem fazendo isso, eu vou doutrinar o cara em ser, né, um seguidor daquele rapaz barbudo que gosta lá de falar de materialismo histórico, eu vou ficar falando para ele fazer isso e vou usar a minha história de vida como uma forma de demonstrar esses tipos de falácias, né? Não façam isso, pelo amor de Deus. Mas isso apresenta um ponto bastante importante, né? Vou dar um exemplo. Você quer falar sobre a importância de você ser uma pessoa que tem caráter, de ser um homem correto, né? Você pode usar suas experiências de vida para uma pessoa que você quer convencer disso, né? Aí está um uso. Mas agora, de forma geral, as pessoas não têm essa ideia, né, de barreiras. E quando tem, é uma coisa totalmente, assim, bem coisa de gente mentecapta, né? Eu vou usar assim, o termo mais absurdo que posso usar, porque o cara percebe que ele não pode ficar falando sobre tudo na vida dele, né? Ficar sendo um livro aberto com qualquer pessoa que chega na frente dele. Isso obviamente traz muitos problemas. Aí o que acontece? O cara vai lá no YouTube, né, vê lá um vídeo de autoajuda, lê um livrozinho lá de 100 páginas e chega à realização, né, que você não pode ficar falando de você mesmo para qualquer pessoa. Só que a reação dessa pessoa, às vezes, é o quê? É totalmente se fechar. Que também não é uma atitude inteligente. Né? Só desses dois casos aqui, né, que o Dante já dá, de que você, primeiro, às vezes você tem que falar sobre a sua vida para você se proteger de uma pessoa tentando te caluniar, e segundo, às vezes você usa exemplos da sua vida, você fala sobre você para colocar uma doutrina, né, para você explicar alguma coisa a uma pessoa, ser um pouco mais didático, a gente pode colocar talvez dessa forma. Já são dois casos, né? O meu terceiro, eu tenho essa hipótese, não é que nem é Dante, talvez eu esteja errado, né? Às vezes é você falar sobre você um pouco com uma outra pessoa que você tem o intuito de ter um laço a longo prazo, se não até eterno, né? Como um pai e uma mãe, eu acho que é bem essencial você falar sobre você mesmo, óbvio, com as suas cautelas, né? Não ficar falando todos os seus defeitos, especialmente não para uma esposa, né? Eu não gosto de mim, não sei o que, óbvio que não, né? Mas você vai ter um pouco mais de oportunidade de fazer isso do que com uma pessoa que você acabou de conhecer e você não sabe se aquela pessoa vai querer usar esse tipo de informação contra você, entende? Isso daqui é essencial, cara, entende? E não só isso, eu acho que assim, de forma geral, quando você tem esse tipo de mentalidade na tua cabeça, outra coisa que começa a surgir é o seguinte: as pessoas que talvez você queira ter um contato e que são pessoas que estão acima de você,
Vamos dar um exemplo aqui. Você é um cara que é um estagiário, né? E você quer conversar com um gerente, com um diretor, você quer ter um laço, você quer conversar com aquela pessoa, talvez para conseguir provar que você é capaz de fazer alguma coisa. Posso falar de experiência pessoal, tá? Eu tenho pessoas que constantemente querem falar comigo, e eu já estava do outro lado também. Eu era uma pessoa minúscula que queria a atenção de pessoas maiores, né? Um senpai, algumas pessoas colocariam dessa forma. E muitas das vezes as pessoas apreciam, né? As pessoas que são maiores que você apreciam quando você não faz esse tipo de coisa de ficar falando sobre tua vida, cara. Porque assim, um cara que acabou de conhecer, a última coisa que ele quer saber, especialmente se é um cara que já é grande, um cara que já tem assim, um reconhecimento profissional, ele vai olhar lá você falando sobre tua vida e vai assim olhar pro lado, cara. Entendeu? Vai ficar olhando pro lado e vai falar, pô, eu não tô interessado nisso daqui. E aqui eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu com um amigo meu, que eu já conheço ele há uns 10 anos, ele é um cara realmente culto, inteligente, não é uma pessoa ignorante, mas que mesmo assim, tá, ele ainda cometeu um erro aqui ou ali, pelo menos na minha percepção. Então o que aconteceu? Eu convidei ele para ir a um evento comigo e lá estava uma grande pessoa na mídia, daquelas pessoas que procuram a verdade. Eu não vou usar um termo específico para não ser desmonetizado, tá ok? E aí o que aconteceu? Esse meu amigo viu essa personalidade bem conhecida, que eu tenho certeza que muitos de vocês aqui conhecem essa personalidade, né? Estava aí até presente no congresso um dia desses. E aí esse meu amigo ficou assim, nossa, eu não acredito que eu estou vendo aquela pessoa, que eu estou falando com aquela pessoa. E ele ficou bem entusiasmado e começou a falar sobre a própria vida dele. Começou a falar de histórias de quando ele tinha 5, 6 anos de idade. E por um momento, aquela celebridade, se a gente pode colocar dessa forma, estava realmente interessado. Ele começou a olhar, falar, caramba, interessante. E aí meu amigo começou a fazer umas conexões com alguns assuntos mais relacionados à filosofia e à política e o assunto que nós estávamos discutindo. Só que aí meu amigo começou a falar só sobre ele, só sobre as histórias que aconteceram com ele. E pouco a pouco, né, eu vi o interlocutor, né, a celebridade lá que eu estou mencionando aqui, perder um pouco do interesse naquela conversa. Né? Porque assim, o cara acabou de te conhecer, né, e você só está falando sobre você mesmo. Eu, no outro lado, eu sempre estou usando a estratégia oposta. Eu sempre abro a pessoa, eu sempre estou tentando procurar, né, perguntar àquela pessoa algo sobre ela, sobre algo que ela acha, sobre um assunto que aquela pessoa tem bastante conhecimento. Né? Eu tento me aproximar dessa forma e eu vejo que é bem mais efetivo, né? Muito mais efetivo. Em relação ao meu próprio trabalho, algo que eu sempre encontrei, cara, especialmente com estagiário, eu não tenho nada contra estagiário. Se você for um estagiário, leve isso aqui como uma lição, cara, mas eu sempre, né, eu falava com o cara, meu Deus, o cara me falava, eu tenho um sonho de fazer isso e aquilo, e eu quando eu estava com 15 anos de idade, eu fiz um trabalho voluntário, não sei o que, não sei o que lá, eu ficava assim, meu Deus do céu. Sabe, eu fazia uma pergunta às vezes muito específica e era para ser simples, era para assim, me dar uma resposta em 15 segundos. Né? Eu não sou um cara que eu sou bitolado, eu não quero uma resposta pronta e se você não responder aquilo eu vou ficar nervoso. Mas, sabe, eu queria simplesmente algo coeso e simples e direto ao ponto. Aí o cara começa a falar da vida, começa a falar do pai, da mãe, da tia. E cara, pra que isso? Sabe, a pessoa que está te escutando, ela não vai ter um interesse, especialmente se ela não te conhece. Entendeu? Especialmente se ela não te conhece. Como vocês lidam então com uma situação dessas? Muito simples. Tire você da equação. Lide com as reais questões e problemas. Você só é o cara que resolve os problemas. Você só é o engenheiro. Você é a pessoa que vai dar a palavra correta para aquela questão, assim dizendo. Você está com seus amigos, vocês estão discutindo lá filosofia, vamos assim dizer. Aí você vai e apresenta os argumentos sólidos em relação àquilo. Você não vai ficar falando, quando eu era criança, tal. Existe sim, obviamente, a importância das suas experiências de vida, e isso tem um valor absurdo, né? Mas você tem que levar em consideração que as pessoas, de forma geral, quando elas acabam de te conhecer,
não tem interesse em saber quem você é, a não ser que você já seja uma pessoa conhecida naquele meio. E segundo, né, e isso aqui é o mais importante no meu ver, na verdade, né, especialmente se você não tem a ciência que é uma pessoa que você pode totalmente confiar, aquela tua experiência de vida que você acabou de falar para aquela pessoa pode ser usada contra você no futuro, tá? Então é basicamente isso, rapazes. É assim, é uma lição que você pode pensar que é pequena, né, mas que eu acho que muitas pessoas hoje em dia não levam muito a sério. Né, não levam muito a sério. Eu tenho até isso em relação ao meu próprio canal. As pessoas querem saber às vezes assim, Nilman, você já namorou quantas vezes? Você namora? Como é a sua vida aí com as garotas? Né? O que você quer fazer da vida? Isso e aquilo. Eu prefiro não falar, a não ser que seja relevante para que vocês entendam alguma coisa que eu quero passar nos meus vídeos. A não ser que seja para ter realmente um efeito didático. Entendeu? Não for isso, cara, pra quê? Entendeu? Eu percebo que tem youtuber, na verdade, que talvez um pouco influenciado por um certo narcisismo, o cara começa a falar tanto sobre a vida dele que as pessoas ficam assim, putz, nem tô mais interessado, cara. Parece que assim, aquele cara que só sabe falar dele, dos acontecimentos dele, e chega uma hora que assim, não tem uma essência, não tem um verdadeiro conteúdo que você tira daquilo, daquelas histórias, assim, daquele drama, nada. Você só vê uma personalidade que esteticamente às vezes seja bonitinha, ou que é popular, ou algo do tipo, mas que efetivamente você não extrai nada. Entendeu? Então assim, não se esqueçam disso, tá? Não se peguem a tanto aos seus próprios egos, especialmente quando você acaba de conhecer uma pessoa. Mas rapaz, é só isso por hoje. Espero que todos tenham um ótimo dia. Eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais.